Fala, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz da gente poder começar hoje essa série de devocionais aqui no canal. Então, a partir de hoje, os próximos 30 dias, todos os dias, a gente vai ter vídeo devocional aqui no canal. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, não perde, envia para o maior número de amigos que você puder. Essa palavra, assim como eu tenho certeza que vai te abençoar, vai abençoar a eles também. Vamos lá? Tenha sempre em mãos durante esses 30 dias a sua Bíblia, para você anotar, fazer suas anotações, marcar, escrever aquilo que Deus está falando com você e a gente poder crescer junto, tá bom? Hoje eu quero falar sobre um Deus que é Pai. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, parábola do filho pródigo, tão conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente hoje. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Sabe, tão importante quanto a gente saber que a gente tem um pai é a gente conhecer esse nosso pai. Porque saber que temos um pai nos faz ter a certeza, temos uma filiação, fazemos parte de uma família, tem alguém que nos gerou, tem alguém que nos formou. Mas isso é parte de um conhecimento, porque Deus ele deixou a sua palavra, ele sempre falou com o seu povo, fosse ele mesmo dando direções claras, quanto por meio de profetas, pastores, ele sempre falou com o seu povo. Por quê? Porque ele sempre quis se revelar. Ele nunca quis ser um pai que não se revelava, que não se mostrava, mas ele deixou a sua Bíblia para a gente poder conhecer o Pai. Então, tão importante quanto você saber que você tem um pai é a gente poder conhecer o nosso pai. E esse pai, ele, por termos uma família, uma filiação, ele nos coloca em um ambiente. Quando a gente nasce em um ambiente, e esse filho vivia nesse ambiente. É por isso que ele pede a sua herança. O pai havia produzido riquezas para ele, havia produzido um lugar seguro, produziu para ele sustento para que ele chegasse até essa fase, até essa idade dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender a respeito do nosso pai é que o nosso pai não é um pai egoísta. Deus não é um pai egoísta. Ele não é alguém que estava com as suas carências no céu e então decidiu fazer alguém para poder o adorar e para poder escolher ele acima de tudo. Não, Deus ele cria o homem. E antes de criar o homem, ele cria tudo aquilo que o homem precisava para ser satisfeito, para ser pleno, para ser completo. Porque o nosso pai não é um pai egoísta, ele é um pai que gosta de compartilhar virtudes, ele gosta de compartilhar o seu caráter. E é por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Deus quer compartilhar o caráter dele com a gente. Então ele não é egoísta. E também o nosso pai não é um pai manipulador. Ele cria o homem, ele tinha um filho, como o texto diz, mas ele dá liberdade a esse filho. Desse filho poder escolher continuar nessa relação com ele ou não. Desse filho poder escolher estar sentado à mesa e ser suprido por ele ou não. Ele tinha a escolha de dizer: olha, ok, eu reconheço a sua paternidade, eu sei que eu tenho um pai e é aqui que eu quero ficar, é nesse lugar, é nesse ambiente, é nessa mesa que eu quero me sentar. Então esse nosso pai, ele compartilha com a gente através da relação. É por isso que esse pai, mesmo sabendo, mesmo tendo ideia de que esse filho não teria as melhores escolhas, teria a vida mais abundante longe dele, ele permite que esse filho vá, porque ele sabia aquilo que ele havia gerado no coração desse filho, ele sabia aquilo que ele havia depositado e compartilhado. Sabe, um pai, ele nos chama para algumas tarefas junto com ele compartilha as virtudes com a gente, não porque ele precisa do nosso serviço, mas porque ele quer passar tempo com a gente. Isso para mim fica muito claro quando eu me lembro, quando eu era bem novo e meu pai começou a ensinar a gente a lavar carro. Hoje acho que eu lavo o carro até teoricamente bem, mas
Eu lembro que quando era menor eu não lavava o carro tão bem. Sempre passava detalhes despercebidos e meu pai sempre tinha que dar uns retoques no final. Porque um pai, quando chama um filho para fazer algo com ele não faz porque ele precisa do serviço do filho, mas porque ele quer gastar tempo com o filho. E ele quer ensinar princípios e valores para o filho. Ele quer compartilhar as suas virtudes, os seus costumes, as suas manias. Ele quer compartilhar a sua vida com o filho. Então, ele não faz pela necessidade do serviço. Ele faz pela alegria da companhia. Eu vim te lembrar disso hoje. Deus, o seu Pai, Ele te chama para uma relação não porque Ele é carente, não porque Ele tem necessidade, mas porque Ele quer compartilhar tempo com você. Sabe, servimos a esse Deus. Só que o tempo inteiro somos bombardeados com a ideia de um Deus que é carente nas suas emoções, de um Deus que é egoísta nos seus sentimentos, e por isso então, de forma carrancuda, Ele espera de mim e de você que a gente não erre em nada, que a gente não tome decisões erradas e peça a nossa herança antes do tempo e se afaste dele. Não, o nosso Deus, Ele sabe aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, Ele conhece os nossos passos, foi Ele quem nos desenhou antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Ele tem desejos, planos, Ele sabe o nosso futuro e Ele nos garante esse futuro. Então eu quero te convidar hoje a você lembrar que tão importante quanto você saber que você tem um pai é você conhecer esse pai. Deus nos chamou e Deus se revelou para nós através da palavra dele, através da pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos conhecer esse pai e principalmente a gente pudesse aprender das virtudes e das características desse nosso pai. Nosso pai é amor, nosso pai é graça, nosso pai é bondade. No meio desse caos, no meio desse mundo louco que a gente vive hoje, eu tenho cada vez mais certeza. Os filhos de Deus precisam se manifestar. Os filhos de Deus precisam começar a compartilhar graça no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Os filhos de Deus precisam compartilhar amor nas suas relações. Sabe, a gente ter a relação entre pais e filhos cada vez mais como uma forma de honra, honrarmos os nossos pais, não porque eles são os melhores pais do mundo, mas porque são os pais que Deus nos deu. E isso é suficiente para amarmos e honrá-los todos os dias da nossa vida. Para as nossas relações de namoro, de casamento, a gente não está só preocupado em ter as nossas necessidades satisfeitas, em termos as nossas vontades sendo feitas, mas a gente poder compartilhar vida, para a gente poder compartilhar amor, para a gente poder estar em relações onde a gente não precisa, apesar de ser muito bom, e sim a gente é bom receber esse amor, mas entender que, primeiro de tudo, eu estou na minha relação de casamento para poder dar amor, para compartilhar amor. Nós estamos nas nossas relações de amizade para estender a mão, para ser graça de Deus, para poder perdoar. Uma vez eu ouvi, não me lembro quem falando, e a pessoa falava, olha, com o mundo do jeito que está, com a loucura que está, com a fé se esfriando, com pais se voltando contra os seus filhos, com filhos voltando contra os seus pais, com essa loucura que a gente vive hoje, cada vez está mais claro, se alguém tem que errar, se alguém tem que falhar, se alguém tem que mentir, se alguém tem que passar para trás, que faça isso com um filho de Deus. Porque se alguém faz isso com um filho de Deus, é melhor do que fazer com aquele que não conhece o seu pai. Porque um filho de Deus vai ter a oportunidade de manifestar graça, de manifestar amor. Sabe, o que o nosso mundo hoje precisa são de filhos de Deus que querem conhecer a Deus e manifestar o seu caráter e as suas virtudes. Se alguém tiver que errar, que erre com a gente, porque a gente, em Deus, consegue amar, consegue perdoar, consegue manifestar a graça de Deus. Meu desejo, e aqui eu termino nosso tempo devocional hoje, é que a nossa oração hoje seja: Deus, se alguém tiver que errar, que erre comigo. Se alguém tiver que falhar, que fale comigo. Mas eu não vou abrir mão de manifestar o caráter do meu pai. Eu sei que eu tenho um pai e eu conheço meu pai e eu sei aquilo que meu pai tem e quer para mim. Eu quero compartilhar a sua bondade, eu quero compartilhar as suas virtudes, eu quero compartilhar o seu caráter.
Deus te abençoe e até amanhã.